Estamos aqui no 6º mês de obra, aqui nessa casa em Ponta Grossa, Paraná, e a gente já pode perceber que na parte externa estamos com a etapa de base coat finalizado, ou seja, a vedação externa já está pronta. Daqui para frente, toda a equipe pode trabalhar com o acabamento externo, enquanto em paralelo outras equipes podem trabalhar com as questões internas que ainda estão pendentes, como por exemplo, finalização do forro, finalização de acabamentos internos e trabalhos com elétrica e hidráulica. Nessa etapa de vedação externa, não é possível mais distinguir qual sistema construtivo está sendo utilizado. Ou seja, por fora, a casa ela vai parecer tanto uma casa de alvenaria tradicional, como também uma casa de steel frame ou outro sistema construtivo. Isso implica que você pode trazer o acabamento que você quiser quando você chega nessa etapa. Pode ser tratado da forma que for melhor para o seu sonho. Aqui a gente já consegue identificar que boa parte da vedação interna já está muito bem avançada. A gente já percebe as placas Performa de drywall aplicadas e também alguns pontos com o sistema Nextera, que é o de placa cimentícia. Lembrando que esses pontos estão sendo considerados por conta de acabamentos um pouco mais pesados que o cliente optou por utilizar nessa parte interna da casa. Uma questão que é bem interessante da gente citar é que, conforme eu falei nos vídeos anteriores, aqui a gente tem toda a integração de projetos ocorrendo nessa obra, né? Os projetos elétrico e hidrossanitários estão compatibilizados com toda a questão estrutural. Isso facilita muito na hora de fazer todas essas instalações. Apesar de elas ficarem ocultas, aqui a gente já consegue identificar todos os eletrodutos já colocados, já posicionados com a fiação passada. E um ponto que é legal, aqui a gente tem o eletroduto preto, por exemplo, passando, que é o relativo ao sistema analógico, o sistema que vai ser levado em consideração para a segurança, ou seja, alarmes, a questão de automação residencial também. E aqui os demais pontos que são relativos aos pontos de luz. Bom pessoal, vimos agora a vedação interna que está bem avançada, boa parte do plaqueamento em Performa e Performa RU já está colocado, assim como os pontos onde tem o sistema Nextera, que leva a placa cimentícia como uma premissa. E agora eu vou mostrar para vocês sobre a estruturação do forro. Em casas de light steel frame, não é necessário fazer aquela laje de forro que você vê geralmente em construção convencional. Aqui, geralmente o forro é estruturado com drywall, então você vai fazer uma estruturação com os perfis F530, com a parte de tirantes, com a parte do arame galvanizado. Então o forro é estruturado majoritariamente por pendurais. Atrás de mim, a gente pode ver uma parte da casa onde o forro fica bem legal da gente identificar algumas etapas dele. A gente consegue ver todos os acessórios, por exemplo, a tabica fazendo aquela sensação de flutuação da placa de gesso, o acabamento entre a parede e o plaqueamento. Por cima, a gente consegue identificar o raio-x do forro, com os pendurais, com toda a questão dos arames galvanizados, os perfis F530 que são utilizados para trazer essa estruturação. A gente consegue identificar também o entre-forros preenchido com uma lã isolante, nesse caso uma lã de PET. Então isso vai trazer um agregamento térmico e acústico muito grande para a nossa construção e consequentemente trazer um conforto muito maior, tanto para quem vai morar, como também para o pessoal que está executando a obra, pois essa etapa acaba sendo muito rápida. Previsão de entrega dessa etapa é de semanas, então como eu falei, a gente está ali com cerca de 6 meses de obra. Para a gente finalizar essa etapa de forros, o pessoal vai demorar ali para uma obra do porte dessa, de aproximadamente 1.000 metros quadrados, cerca de 2 semanas já está concluída essa etapa. Concluindo essa etapa, a gente já consegue partir para a questão dos acabamentos, do posicionamento dos pontos de luz e dar continuidade então com as outras etapas mais voltadas para essa finalização conforme o gosto do cliente. Fazer o forro em drywall também tem as vantagens quando a gente fala de acabamentos e design de interiores. Aqui a gente tem uma planta do projeto de forros. Então,
Aqui foi feito por um arquiteto de interiores contratado pelo cliente, um arquiteto terceiro, e a aplicabilidade desse projeto, ela tem total liberdade, porque o pessoal consegue trabalhar com o drywall leve da melhor forma possível, prevendo sancas, prevendo recortes para cortineiro, prevendo o que for necessário para se adaptar à necessidade do cliente e trazer o aspecto estético também para a construção. Para trazer o acabamento conforme o gosto do cliente, trazer inúmeras possibilidades, trazer uma versatilidade para a instalação, é utilizado o drywall leve. Drywall leve é um drywall próprio para forros, como o próprio nome diz, o peso dele é menor, ele é muito mais fácil de ser trabalhado e ele se torna muito mais simples também de você poder fazer formatos conforme o seu design de interiores. Pontos de encontro entre as placas e nos pontos parafusados é utilizada a massa de drywall Smart para que tudo venha acontecer da melhor forma possível. Falando-se de vedações internas para áreas úmidas, aqui é um bom exemplo da utilização da Performa RU. Performa RU é uma placa própria para utilização em áreas úmidas, ela tem sílica na composição, o que faz com que ela não sofra danos, não sofra patologias com essa exposição a vapores e umidade a longo prazo. Aqui a gente consegue perceber que foi feito todo esse trabalho, por cima da placa vai ser feito, claro, um trabalho depois por cima de acabamento, de impermeabilização, para garantir que ela venha a ter durabilidade para o restante da vida dela. E aqui também temos os pontos onde vai ficar o registro do chuveiro e principalmente o nicho da parede, que ele foi feito também já na construção a seco. Vocês podem perceber que esse nicho ele conta com uma fita flashing, por exemplo, nos seus requadros, para garantir que a umidade não vá se enraizar, não vá transpassar e não vá causar danos a essa estrutura, nenhum tipo de infiltração. Ah, Gustavo, posso usar a Performa RU para colocar na vedação externa da minha casa? Não pode. Posso usar a Performa RU para colocar no beiral externo da minha casa? Não pode, pessoal. Por quê? Essa é uma placa pensada para você usar internamente, tá? Então, para a parte externa, você vai utilizar os sistemas de vedação externo, Glassrock X, AFES ou Nextera. Isso é extremamente importante e é o previsto em norma e previsto em especificações de fabricantes de vedação. Então é um cuidado muito importante para garantir que a sua casa vai ter de fato toda a garantia que só os fabricantes melhores do mercado podem fornecer.